E mais uma série espanhola chega com muito sucesso na Netflix. A gente está falando de Bem-vindos ao Éden. Uma série que não agradou muito a crítica, mas agradou demais aos espectadores que estão enchendo as redes sociais da Netflix de mensagem para que essa série seja logo renovada. Mas por que será que essa série espanhola de muito sucesso gerou tanta desavença entre público e crítica? Vamos conversar um pouquinho mais, bater uma resenha completa sobre esse tema no vídeo de hoje. Assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para comentar sobre mais uma série espanhola da Netflix que estreou agora, dia 6 de maio, e já é top 1 das mais assistidas e também das mais comentadas nas redes sociais. Mas antes da gente falar de Bem-vindos ao Éden, eu vou te fazer uma pergunta. Já tá inscrito aqui no Séries em Série? Dá uma conferida aí, vê se o YouTube não tirou essa sua inscrição aqui do Séries em Série, porque ele tem feito isso aí. Tirado algumas inscrições, alguns likes. Inclusive, já que a gente falou de like, já deixa o like aqui nesse vídeo para que possa engajar, para que mais e mais pessoas que estejam aí querendo saber uma dica top de uma série, venham aqui e saibam exatamente sobre essa dica, falando de Bem-vindos ao Éden. E vamos lá já começar falando da sinopse do que foi essa série de muito sucesso. A série nos conta que um grupo de jovens foi convidado para participar de uma festa numa ilha paradisíaca. E lá, nessa ilha, onde tudo deveria ser diversão, eles acabam vivendo um inferno cheio de segredos, perigos e armadilhas. E agora, eles terão que achar uma maneira de fugir e sobreviver. Bom, uma sinopse que chega muito aberta a possíveis mistérios, a muitos mistérios e muitos suspenses. E se ela chega com todas essas possibilidades, por que será então que ela abriu com 5 de nota do IMDb e também tem gerado tanta crítica em relação às críticas especializadas? Em primeiro lugar, o que gerou alguma polêmica aí entre os críticos é que exatamente essa série ela é trazida lá na Espanha como novela, mas não é nada demais além de somente se auto-intitular como novela. Isso não quer dizer que ela tenha todo um esqueleto de ser trazida, ser contada, com um enredo moldado, como se fosse uma telenovela que a gente está acostumado aqui no Brasil. Não é somente isso, ela somente se auto-intitulou porque é um termo usado lá na Espanha. E aqui no Brasil, alguns críticos já levaram isso ao pé da letra, trazendo como se Bem-vindos ao Éden fosse um novelão e que isso já seria prejudicial para essa história como foi trazida. Como se ser uma novela fosse algo prejudicial em relação a uma série que está sendo trazida. Como se comparar séries e novelas fosse algo como se estivesse diminuindo as séries a elas se parecerem com novelas. E logo aqui no Brasil, onde a gente tem as melhores novelas do mundo. Realmente, esse tipo de crítica não pegou muito. E se você vai assistir Bem-vindos ao Éden achando que ela é um novelão, pode esquecer, porque de novela essa série não tem nada. Outro ponto que a crítica também trouxe, e que aí eu até concordo em alguns pontos, foi em relação a esse enredo, a forma como ele foi trazido, porque deixa muitas pontas em aberto e não me agradou muito a forma como foi contada essa história na primeira parte dessa série. A gente precisa dividir realmente aquilo que não agradou dentro desse enredo, porque a história ela é bem legal, ela traz mistérios que são mistérios muito bem desenhados ali pra gente, com bons suspenses, com temas que são muito atuais e bem joviais, que faz com que conquiste bastante já o público adolescente. Mas a forma como ela é contada, o esqueleto como é trazido esses mistérios, realmente isso agradou pouco. A mim, pelo menos, e a alguns críticos que trouxeram. Então, realmente, a forma como ela é trazida, jogando alguns mistérios de início, fazendo com que você tenha que pescar esses mistérios. É claro que não vai te dar de mão beijada, mas muito das informações são jogadas e principalmente até a metade
da série ali, por volta da metade da série, você não tem noção ainda qual é o mistério em si que aquela ilha ou que a história quer trazer para você. Então fica tudo muito jogado, que pode parecer com que seja realmente mal desenhado, de uma forma que muitas pessoas possam até abandonar a série. E é exatamente isso que os críticos falam, que muitas pessoas, inclusive o IMDb abriu com nota baixa, provavelmente abandonaram a série por conta de não ter chegado na parte do clímax. Não conseguiram chegar nessa parte do clímax. E aí, ali, elas ficam muito perdidas em relação ao que a história quer contar. Sem contar que, quando essa história entra no ritmo de te trazer, de fechar alguns furos que foram deixados ali em relação a essa trama, novos personagens acabam entrando dentro dessa história, que faz com que você se sinta mais confuso ainda. E eu vou te falar que o pior, alguns desses personagens chegam no final da história sem ter um andamento em relação à sua trama. E aí isso acaba deixando muito furo, muitas pontas soltas para uma possível segunda temporada, que ainda não está confirmada pela Netflix, mas por conta de ter tido muita popularidade e muitas pessoas gostaram, inclusive eu gostei bastante dessa história, da história em si, não do esqueleto como foi contado, mas a história é muito interessante. Por conta de tudo isso, desse sucesso, a gente até acredita que vamos ter uma renovação para uma segunda temporada. Mas até agora nada está confirmado. Então, ainda falando desse final dessa série, ok, para a série deixar um gancho para uma segunda temporada, que foi exatamente o que a gente imaginou que seria, que a série tentou fazer ali. Mas daí a deixar muitos furos, muitas histórias inacabadas para essa segunda temporada, realmente deixou a desejar. Não que isso movimente a história, o tema central da história, mas isso deixa realmente a desejar e faz com que a série não seja uma série perfeita. Ou seja, é uma série que se perde na primeira metade dessa temporada, mas que acaba se encontrando nessa segunda metade. Então, vamos esperar para ver se essa renovação vem e se essa história vai ter uma boa continuidade, porque muitas teorias já estão sendo criadas. Será que tem extraterrestre aí no meio? Será que tem alguma coisa em relação à inteligência artificial? O que será que essa série coloca de mistério para uma segunda temporada? Como que vai ser o desenrolar? Isso a gente vai ter que esperar para a dona Netflix renovar logo essa série. Outro ponto que a gente precisa mencionar rápido aqui para vocês é em relação à produção dessa série, que eu vou te falar que já traz cenários e fotografias que são incríveis, sem contar que os atores que estão ali interpretando, que são meninos jovens que estão ali interpretando os seus personagens, é uma série muito jovial, é uma festa de adolescentes e jovens. Então, esses personagens, esses atores que estão ali interpretando seus personagens, também conseguem ser perfeitos na forma como eles fazem essa interpretação. Eles vão te conquistar a todo momento dentro dessa história. Uma história com mistério, suspense e algumas mortes, inclusive. Então, os atores precisam fazer isso de forma maravilhosa e eles conseguem entrar dentro desse enredo. E são por todos esses pontos que Bem-vindos ao Éden recebe uma avaliação 4 estrelas. Sim, não é uma série perfeita, mas é uma série que possui uma história com um bom mistério que vai te prender, principalmente do meio para o final, onde o clímax acontece, onde algumas cenas de ação ainda são trazidas pra gente, sem contar que vai te dar uma misturada aí na sua cabeça com tanta reviravolta, alguns plot twists bem colocados ali no final dessa série, e ali não esclarecendo muito bem os mistérios e fazendo com que você fique preso para uma possível segunda temporada, que a Netflix ainda vai renovar, que a gente tem aqui total esperança de que isso vai acontecer. Sem contar que possui uma boa produção e um suspense que vai te colocar em muitos momentos na beira do seu sofá. Com certeza, é ou não é uma série que merece estar na sua lista? Agora eu quero ouvir o que você tem para dizer. Você já assistiu, não assistiu?
está com vontade de assistir Top One da Netflix, com muitas pessoas já viram e estão comentando demais. Você não vai ficar de fora dessa, né? E você, se você já assistiu, se tornou fã de Bem-vindos ao Éden, ou você também é hater, também não gostou, tá junto dos críticos ali? Coloca aqui nos comentários tudo que você tem de percepção e de teorias para uma possível segunda temporada, que a gente já tá aqui ansioso para que a Netflix renove logo. Então o que você acha que deva acontecer? Da onde surgiram esses mistérios todos? Extraterrestre, inteligência artificial, pessoas que aparecem na ilha. Estamos falando de um novo Lost? O que será que está acontecendo? Vai, senta o dedo nos comentários, porque isso vai ajudar demais aqui. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo para também ajudar, para engajar, para que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série, e se inscreve aqui no canal. Confere lá se a sua inscrição ainda está aqui, porque o YouTube tem tirado algumas inscrições. A gente já se encontra então no próximo vídeo, que pode ser esse aqui, ó. Vai lá assistir, eu tenho certeza que você vai curtir demais. Uma dica de série ou filme para você colocar na sua lista. Um grande beijo, fui!